Bom, bom dia a todos. Esta é a gravação da entrevista do Tribunal de Contas do Estado, da Escola de Contas, pela Supervisão de Qualidade de Vida. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica do Tribunal de Contas e médica intensivista. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar o Dr. José Guará, que é médico mastologista pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que vai nos orientar, nos esclarecer, né, sobre a importância da campanha do Outubro Rosa. Nosso título dessa entrevista é Outubro Rosa, quanto antes melhor. Então, inicialmente, eu agradeço imensamente a disponibilidade do Dr. Guará a estar aqui conosco, esclarecendo esse assunto tão importante, de uma doença tão prevalente e que pode ter o seu curso modificado quando identificada precocemente. Então, Guará, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu queria abrir para as suas primeiras considerações. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Ana Paula é uma colega e uma amiga muito cara, então é um prazer estar aqui com todos vocês, falar de um tema super relevante, que é o Outubro Rosa, e a temática que, às vezes, traz consigo uma camada de muito aspereza, que é o câncer de mama, mas que a gente, no decorrer da entrevista, vai tentar desmistificar um pouco do que é que significa essa doença, quais são as estratégias que a gente tem para ter diagnóstico precoce e tratamentos mais efetivos. Eu espero que a gente tenha uma conversa muito legal e já agradeço a todos que estiverem assistindo aqui essa entrevista hoje. Obrigado, Ana. Então, Guará, inicialmente, o que significa o Outubro Rosa? O Outubro Rosa nada mais é do que uma campanha que ela tem uma dimensão mundial, e ela não nasceu das instituições, ela não nasceu dos governos, dos ministérios, ela, na verdade, é uma campanha que nasce do bojo da sociedade civil, lá na década de 90, quando na cidade de Nova York, mulheres organizaram, sobreviventes do câncer de mama, organizaram uma caminhada no mês de outubro, usando um laço rosa, para demonstrar a luta, né, contra o câncer de mama e trazer atenção, foco para essa doença. Então, nesse momento é que se instala a campanha do Outubro Rosa, que ela passa a se propagar no resto do mundo e se torna icônica. Traz consigo o foco para a temática do câncer de mama. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de observar alguns monumentos iluminados com a cor rosa durante o mês de outubro. Isso, na verdade, foi, na verdade, uma propagação mundial que se teve desse primeiro ato, que foi um ato político, um ato da sociedade civil, que nasceu na década de 90 e que hoje tem essa extensão que todos nós conhecemos. Então, quais seriam, então, os principais objetivos dessa campanha do Outubro Rosa? A gente tem como principal objetivo a atenção e a chamada de atenção para o diagnóstico precoce e a mudança, na verdade, de comportamento das mulheres de uma maneira geral, para a gente diminuir o risco do desenvolvimento do câncer de mama. A gente sabe que hoje, né, espera-se que mundialmente a gente tenha cerca de 2 milhões de novos casos de câncer de mama todos os anos. E nós temos uma estimativa que cerca de 8 milhões de mulheres convivam, sejam sobreviventes do câncer de mama no mundo. Então, é um número bastante expressivo. No Brasil, há uma estimativa de pouco mais de 70 mil casos de câncer de mama todos os anos. Isso significa dizer que, de uma maneira geral, 10% da população feminina vai receber esse diagnóstico ao longo da vida. Ou seja, 1 a cada 10 mulheres recebe o diagnóstico de câncer de mama. Não é pouco. Logicamente que não é pouco, é muito. Logicamente que o desfecho dessa doença, ou seja, a cura, a qualidade de vida, o controle adequado da doença, ela é interferida no momento em que ela recebe o diagnóstico, se é numa fase inicial ou se é numa fase avançada, e como é que essa mulher tem o seu estilo de vida.
se ela faz atividade física com regularidade, se ela tem uma alimentação saudável, se ela tem outros fatores de risco associados. Então, isso interfere não somente no momento diagnóstico, mas também no desfecho. O objetivo da campanha é trazer o foco para essa discussão que é importante, orientar quais são as estratégias que a gente tem de prevenção e não esquecer que esse cuidado, esse autocuidado e esse cuidado com o outro, ele deva ser o ano todo. No mês de outubro, simbolicamente, a gente discute mais, mas esse cuidado ele tem que ser o ano todo. A gente precisa ter um pensamento do ano rosa e não somente do outubro rosa. E você comentou sobre os principais objetivos, né? E dentre eles o objetivo da prevenção. Então, eu vou fazer duas perguntas. Quais são as mulheres? Em que momento? E quais são as mulheres? Para qual a campanha é focada? Quem tem que se prevenir? E quais são, então, as estratégias de prevenção? Eu diria que a campanha e o entendimento sejam para todas as mulheres, independente da idade. Logicamente que o foco da intervenção, ele muda. Então, nas mulheres jovens, com menos de 40 anos de idade, a gente não tem, de uma maneira geral, indicação de fazer exames de rastreamento, de imagem, mamografia, ultrassonografia, de uma maneira sistemática. Acima dos 40 anos de idade, a gente orienta um tipo de intervenção, que é a observação através de exames de imagem das glândulas mamárias de uma maneira periódica e seriada, o emprego da mamografia. Só que a gente não pode resumir a estratégia de prevenção a uma estratégia secundária, como é a da mamografia. A gente tem as estratégias de prevenção primária, ou seja, aquelas que evitam que a doença surja. Então, hoje em dia, muito claramente, há 3 fatores de riscos que são bem preponderantes, fora a história familiar e fora a idade, que é a obesidade, ou sobrepeso, a ingesta de bebida alcoólica e o sedentarismo. Esse tripé de fator de risco, quando ele é abolido, quando ele é removido da vida de uma mulher, naturalmente a gente reduz a chance de ela desenvolver um câncer de mama em até 20%. Então, é uma redução importante. Então, se aquela mulher ela tem uma chance de desenvolver câncer de mama em torno de 10% ao longo da vida, eu diminuo esse risco para 8%, para 7%, com estratégias que são sem custo, sem intervenção medicamentosa e que, na verdade, traz consigo outros benefícios que não somente a prevenção do câncer. Prevenção de doenças cardiovasculares, de outras doenças crônicas, diabetes, enfim, outros cânceres que são relacionados com obesidade, com a ingesta de bebida alcoólica também. Então, a gente tem, na verdade, um conjunto de estratégias que são benéficas para a saúde de uma maneira geral. Fora a estratégia de prevenção primária, aí, assim, para ficar muito claro, a gente não tem nenhuma medicação que faça redução de risco para câncer de mama para a população em geral. Essas estratégias mais específicas a gente faz com um público que é de extremo alto risco, que a gente pode até comentar depois. Fora isso, naquelas mulheres que têm uma idade específica, então no Brasil, a Sociedade de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos de idade. Isso varia, sabe, Ana? Tem país que começa com 45, tem país que começa com 50, então as indicações elas são muito relacionadas ao perfil da mulher, logicamente, a condição genética daquela população e a idade de diagnóstico mais frequente do câncer de mama. Como no Brasil a gente tem em torno de 20% dos casos de câncer de mama diagnosticados entre 40 e 50 anos de idade, a gente recomenda que esse rastreamento comece aos 40 anos de idade. E a periodicidade ela é importante. Então, a gente recomenda uma periodicidade anual. Então, esse exame ele tem o objetivo não de prevenir o surgimento de um câncer, mas ele tem o objetivo de dar diagnóstico mais precoce naquela doença que a gente chama de fase pré-clínica. É um nódulo, uma microcalcificação ou uma distorção arquitetural que ela não é percebida no exame físico, nem no autoexame, então nem o médico, nem a paciente consegue identificar aquela alteração no exame físico,
e só é detectada pelo exame de imagem. Então, essa fase pré-clínica, que é da doença impalpável, ela é super importante. Ela varia entre, então, por exemplo, surge uma lesão pré-clínica, que é uma lesão pré-sintomática. Para aquela lesão se tornar sintomática, para aquela lesão se tornar palpável, ela varia entre 1 a 2 anos. Então, esse intervalo de tempo anual, ele acaba sendo muito efetivo no diagnóstico dessas lesões pré-clínicas, e a gente consegue fazer intervenção cirúrgica mais precoce, diminuindo a quantidade de tratamento complementar. Então, boa parte dessas mulheres acaba não precisando fazer quimioterapia, fazem algumas outras estratégias, e o tratamento ele é mais efetivo, e a taxa de cura sobe para cima de 95%, independente do subtipo tumoral. A gente tem feito, Guará, aqui no tribunal, várias lives e entrevistas, né, sobre as principais doenças, sobre as doenças prevalentes na população, e sempre com esse objetivo de prevenção. E você citou a prevenção primária, né, e a gente tem insistido muito, né, como que o estilo de vida saudável e como que ter hábitos saudáveis, isso modifica. Isso é uma prevenção, isso é importante para a diminuição de inúmeras doenças, e aí você também está colocando como prevenção primária, está nos citando também para essa doença. E a pergunta que eu falo em relação ao rastreamento, acho que você falou de uma maneira bem clara, o momento de começar, de quanto em quanto tempo esse rastreamento é feito, né, que o objetivo ele é uma identificação precoce. Eu acho que ficou muito claro que você falou que o objetivo é que dessa periodicidade é de documentar lesões que ainda não apareceram, né, lesões que ainda não foram identificadas nem pela própria pessoa, nem em uma consulta, né? Como é importante ter essa periodicidade do exame de rastreamento, né, de mamografia, como você está dizendo. Acho que ficou muito claro para todo mundo. E aí eu queria te fazer uma pergunta também em relação ao autoexame, ao autocuidado. O que está envolvido nisso na campanha do Outubro Rosa? Aí a gente precisa ter um entendimento do local que a gente está, do país que a gente está, do acesso que a gente tem em relação aos exames e a nossa estrutura em relação à rede de saúde. A gente sabe que no Brasil a gente tem duas situações muito claras, né? A gente tem o sistema de saúde suplementar, a gente tem o sistema público. O acesso é diferente a essas estruturas. Um ponto claríssimo: a Organização Mundial da Saúde diz que para que a gente reduza a mortalidade por câncer de mama utilizando um rastreamento periódico, eu precisaria que 70% das mulheres que têm idade para fazer o exame de rastreamento o façam. A nossa cobertura mamográfica no Brasil, de uma maneira geral, é baixa e varia entre estados. Na região Nordeste, por exemplo, a gente tem uma cobertura que não chega a 20%. Ou seja, de 10 mulheres que precisariam fazer periodicamente o exame da mamografia, por exemplo, somente 2 fazem, dentro dessa periodicidade. Então, de certa forma, quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para a região Nordeste, quando eu vejo o acesso, quando eu vejo o grau de desinformação de algumas pessoas, eu não posso dizer que o autoexame ele não seja uma estratégia. Ele é uma estratégia. Ele é uma estratégia de autoconhecimento, ele é uma estratégia de autopercepção, mas ele não tem a intenção de substituir a realização dos exames de rastreamento. A gente sabe, isso tem trabalhos que mostram que as mulheres que fazem o autoexame são geralmente aquelas mulheres que procuram a assistência para fazer o seu exame de imagem. Então, a gente não pode deixar suprimir de fazer o exame de imagem, porque eu tenho
o cuidado de fazer mensalmente o autoexame e eu nunca senti nada, e aí eu só vou fazer o exame quando eu sentir alguma coisa. A gente não pode. O autoexame é importante para que a mulher tenha consciência corporal, para que ela tenha cuidado com o seu corpo. A gente precisa dizer que ele é uma estratégia de controle social, digamos assim, mas ele não tem o objetivo de fazer rastreamento. No nosso país, no nosso estado, na nossa região, eu não posso dizer que o autoexame ele é desnecessário. Ele é importante. Quase que a maioria das nossas doenças diagnosticadas, por exemplo, na cidade de São Luís, no Sistema Único de Saúde, são de doenças palpáveis. Então, a maioria das mulheres sentiu a sua lesão e procurou o médico para fazer o seu cuidado. Então, assim, eu não posso dizer que o autoexame ele não é importante. Ele é. Ele só não tem a mesma capacidade de dar diagnóstico precoce como a mamografia e os outros exames de imagem têm. Agora, assim, uma pergunta que eu queria fazer para você, no sentido de esclarecimento, qual é a diferença em relação ao tratamento, a possibilidade de cura e a possibilidade de qualidade de uma mulher que faz um diagnóstico precoce de câncer de mama para uma mulher que faz um diagnóstico tardio? Essa é uma pergunta bem importante. Quando a gente fala hoje de câncer de mama, a gente fala de diversos subtipos tumorais, diversas classificações. Então, o câncer de mama é um grande título e, na verdade, ele não é uma única doença, é um conjunto de diversas doenças, diversos subtipos. Hoje, a gente tem tratamento específico para tumores luminais, tumores HER2 enriquecidos, tumores triplo negativos, tumores que têm mutação do BRCA1, BRCA2, mutação fundadora do PI3K. Então, a gente tem diversos tipos de apresentações e tratamentos muito direcionados para cada tipo de tumor. Logicamente que a carga, o volume da doença interfere na quantidade de tratamento. Quanto menor for a lesão, independente se o subtipo ele é mais indolente ou se ele é mais agressivo, a quantidade de tratamento vai ser menor e a possibilidade de cura vai ser maior. Quando tem lesões maiores, lesões localmente avançadas, a quantidade de tratamento aumenta, e aí aumenta muito se for uma lesão com um subtipo agressivo, ou aumenta mais ou menos se for uma lesão de um subtipo de agressividade intermediária ou baixa, e a possibilidade de cura aí varia de acordo com esses subtipos, tá? Então, em tumores muito iniciais, muito precoces, mesmo se tem uma variante mega agressiva, a taxa de cura é acima de 95%. Então, por isso que o tempo e o momento diagnóstico é crucial, porque aparentemente o tamanho da doença, independente se é uma célula muito agressiva ou se é uma célula menos agressiva, a precisão desse diagnóstico e tratamento na fase inicial eleva a taxa de cura para níveis altíssimos, né? E quando a gente já tem um diagnóstico mais avançado, aí depende. Se eu tenho uma variante de maior agressividade, a taxa de cura é uma, se é de menor agressividade é outra, e isso vai variando de acordo com o subtipo tumoral. Agora, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria as suas considerações finais, o que que você teria como orientação direcionada para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Antes de mais nada, esse momento ele é super importante porque ele é um momento educativo. Como eu falei, a gente tem uma dificuldade importante de acesso aos exames de imagem, não pela ausência do exame de mamografia, porque em termos de número de mamógrafos, a gente tem um número de mamógrafos suficiente, tanto na rede pública como na rede privada do estado do Maranhão para fazer os exames. Boa parte desses aparelhos eles são subutilizados e um dos motivos é que a gente já identificou que há uma certa barreira individual em fazer o exame da mamografia, seja por medo da dor, medo de diagnosticar alguma coisa,
angústia de realizar o exame, ou então aquela grande máxima que diz assim, quem procura acha. Para a mama, procurar e achar em quem tem é importante porque muda o curso da doença, aumenta a taxa de cura. Acho que, do ponto de vista de papel social nosso, enquanto profissional da saúde, as pessoas que estão tendo acesso a esse conteúdo é que divulguem a importância do autocuidado com as mamas, o quanto antes melhor, não é somente para a realização do exame de mamografia, mas em relação ao autocuidado. Então, quanto antes eu mudar meu estilo de vida melhor, quanto antes eu iniciar atividade física com regularidade melhor, quanto antes eu ter cuidado daquilo que eu escolho de alimento para colocar na minha boca melhor, quanto antes eu ter um autocuidado em relação a ter momentos de lazer, em ter boas relações interpessoais, em procurar o médico com regularidade para fazer seus exames de rotina, melhor. A campanha do Outubro Rosa, ela é uma campanha popular, ou seja, ela nasceu da população feminina, ela é de posse das mulheres, então a gente precisa devolver a elas essa responsabilidade de cuidar delas próprias e cuidar das mulheres que estão ao seu redor. E obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, obrigado por estar divulgando a campanha, e eu espero que a gente possa frutificar essas informações para todas que tiverem acesso a essa entrevista hoje. Pará, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foram informações importantíssimas, de uma maneira bem clara. Esse vídeo, né, ele fica gravado, né, na Escola de Contas, né, no YouTube, e ele é multiplicado, a gente tem acessos, e depois eles são compartilhados. Isso são importantíssimas informações de qualidade, informações dadas por um profissional espetacular como você, e gostaria muito de te agradecer por disponibilidade e encerrar, então, essa entrevista. Obrigada. Tchau.